Boa noite, amigos. Diz o ditado que filho de peixe, peixinho é. Ele não só herdou o nome, como herdou o talento de um dos grandes empresários pernambucanos, que é Manuel Ferreira. E nós recebemos com prazer Manuel Ferreira Neto, que hoje é um dos diretores da AGEMAR e que vai nos falar de um projeto fantástico em Fernando de Noronha, que é o Forte Nossa Senhora dos Remédios. Ô Manuel, como foi a iniciativa de vocês de assumir o Forte? João, na verdade, a gente tem um link com a ilha muito intenso e muito antigo, né? A gente vem com... São 28 anos de relação com a ilha, tá? Onde a gente começou lá atrás com o transporte... Você não era nem nascido, né? Já era. Já era, né? A idade já chegou também, João. Mas era menininho. Então, aí a gente chegou, primeiro foi com transporte de cabotagem, levando tudo que a ilha naquela ocasião demandava, principalmente a gente sempre focou muito no combustível, porque a matriz energética da ilha... Tinha um posto, né? Tivemos o posto. Primeiro a gente teve o transporte de cabotagem, que foi por volta de 95. Quando foi em 98, a gente pegou a administração do posto, onde ficamos no posto até 2013. E sempre levamos com muito afinco a atividade fim de transporte de cabotagem dos nossos navios, onde hoje a gente faz com qualidade e segurança, respeitando todos os órgãos ambientais e mitigando o máximo de risco ambiental que possa haver, principalmente por se tratar de um transporte de combustível. E agora tem um barco moderníssimo, né? Isso, de 2 anos para cá, a gente, em meio à pandemia, uma época muito difícil, mas a gente executou uma embarcação dotada de todas as regulações internacionais para o transporte de combustível, que é dotada de casco duplo, de fundo duplo e com toda a tecnologia embarcada necessária para essa atividade, onde nos deixa muito seguro da atividade que a gente exerce. Porque a ilha hoje é vista pelo mundo todo, principalmente pelo seu, não só apelo, mas pela riqueza ambiental que a gente vive naquele lugar, né? E todo mundo que já chega em Noronha, a primeira coisa, dá de cara com a AGEMAR, porque a AGEMAR cuida do aeroporto. Isso, a gente, ao longo do tempo aí, como eu estava dizendo, a gente começou em transportes aí em 95, depois foi para o posto em 98, ficamos no posto só até 2013. Ali a gente resolveu sair do comércio varejista de combustível na ilha e a administração do aeroporto a gente começou lá em 2011, que também é uma das atividades do grupo, que hoje a gente já conta com 20 aeroportos, né? E agora ganhou Belém e Macapá, não foi? Isso, exato. Semana passada sagramos vencedores do bloco Norte 2 lá, que contém os aeroportos do Amapá e do Belém. E ganhou a concorrência de um fortíssimo grupo francês, não foi? Exatamente. A Vinci, que é a operadora hoje de Salvador, e aí a gente realmente estudou muito o projeto, vislumbrou como a gente podia gerar eficiência, principalmente de forma que a gente conseguisse ser conservador naquele lance e fomos exitosos lá na Bolsa de São Paulo. E tem também uns aeroportos aqui em Pernambuco, né? Garanhuns, Isso. Serra Talhada. Hoje, além de Noronha, a gente conta com Caruaru e Serra e com Araripina e Garanhuns. Agora vamos falar do Forte. O Forte de Fernando de Noronha estava completamente abandonado. Era restos de que o Forte. Aí vocês resolveram formar um consórcio fortíssimo para entrar na concorrência e ganhar, então, o direito de explorar o Forte por quantos anos? 20 anos. 20 anos. Sim. Por que isso? Não, na verdade, João, o Forte ele havia tido uma intervenção muito grande de obra por parte do IFAM, que deixou aquele órgão apto de uma maneira sem exploração, mas que pelo menos estava com a manutenção toda em dia. Foi uma obra linda que fizeram. E aí, quando foi por volta de 2019, 2020, a iniciativa pública não tinha como soltar aquilo ali para licitação, para colocar na mão do privado, porque estávamos em meio a uma pandemia. E ali você não tinha demanda de turista, a ilha estava fechada, então, por estratégia pública, eu acho que foi conveniente, foi correta, exitosa, inclusive,
de tardar um pouco essa licitação para que a demanda da ilha voltasse e assim o privado tivesse apetite nessa licitação. E foi o que houve, né? Na verdade, quando foi por volta de novembro do ano passado, houve a licitação, a gente se preparou, na verdade, porque a gente eu nunca trabalhei com cultura, mas a gente tinha que buscar parceiros com um acervo cultural e que tivesse esse conhecimento e esse know-how para levar para dentro do nosso negócio. Um outro grupo, que é a Pentágono Investimento, junto conosco também. Então, hoje o consórcio ele é constituído da Dix Empreendimento, que é a empresa da Agemar, da Pentágono Investimentos, que é do empresário local e muito amigo nosso, que também tem parte qualitativa para o consórcio, na gestão de obras e etc., e do IDG, que é o Instituto de Desenvolvimento e Gestão, que é quem hoje administra tanto o Museu do Amanhã, quanto o Paço do Frevo, o Museu das Favelas, e tem um acervo muito grande cultural para servir de bagagem para todo o projeto que a gente está criando e que deve nascer aí em outubro. Nesse setor, um líder nacional, né? Isso. Hoje, eu acho que a referência do Brasil em cultura é o Museu do Amanhã, principalmente eles ganharam agora recentemente também um prêmio em Berlim, nessa conotação. E eu acho que não poderia ter tido parceiro melhor. E a gente que vem acompanhando aí do projeto museológico, de tudo que a gente está planejado para entregar para a sociedade, a gente tem visto como vai ser lindo esse trabalho. Agora, o Forte é um canteiro de obras. O que é que vocês estão fazendo lá? Enfim, o Forte hoje a gente está... Ele é um polo, né, que vai servir tanto de cultura quanto de entretenimento, gastronomia... E negócios, né? E negócios, de convenções. Exatamente. Na verdade, a gente vai poder dar para a ilha o turismo de negócio, que nunca houve porque lá não tem auditório. E aí, no Forte, a gente começa a fazer um cluster aí de negócios, que um deles é um auditório contando para 90 pessoas. Vamos ter restaurante, então dá para fazer para empresas multinacionais e etc., sediar eventos de grande porte ali, né? E com certeza vai ser uma briga das pessoas para ir. Todo mundo quer ir para Fernando da Pessoa. Um congresso em Fernando de Noronha é o máximo, né? Isso. E assim, a gente acredita muito que aquele destino turístico vai ser roteiro de um dia do turista que vai para a ilha. E o restaurante? Tem uma plataforma enorme. Esse restaurante é para 500 pessoas? É um restaurante para 400 pessoas. O restaurante, na verdade... Apertando das 500. 400 pessoas, né? Mas o restaurante, na verdade, ele vem... É secundário para a gente, a atividade de restaurante. Eu acho que o que a gente prioriza mais é a parte de cultura do que a gente está levando para lá. Vamos ter um museu imersivo, que é dentro de uma prisão com projetores para tudo que é lado. E aí a gente vai rodar um vídeo de até 5 minutos, contando desde a história da erupção do vulcão da ilha lá há milhões de anos, quando ela emergiu do mar. Vamos passar aí pela história da fauna e flora da ilha, vamos falar da mabuia, que é uma espécie endêmica da ilha, enfim. E aí a gente vai poder conhecer um pouquinho, assim como tem no Museu do Amanhã, que é o Cosmo, que é uma sala lá de vídeo, que também retrata desde o início da humanidade, e a gente também vai levar essa ideia para a ilha. E está sendo feito? Está sendo construído, com todos os projetos e etc. O investimento segue de vento em popa. Saindo desse museu imersivo, nós vamos ter ainda 5 orientadores, educadores, que vai levar para as nossas placas, né? O Forte ele é um mirante de 360 graus. Em qualquer lugar... É uma vista horrorosa, né? É a vista mais bonita de Fernando de Noronha, né? Exatamente. Então, hoje... É uma vista de 360 graus, porque o Forte sempre está sediado num mirante. E aí vamos ter placas que os nossos educadores vão conduzi-los. E nessas placas vão ter QR Code e etc., que você vai poder ver a história de onde você está olhando. Então, se você estiver olhando para o Air France, ali você vai ter uma história daquela ilha do Air France. Se você estiver olhando lá para o Morro do Pico, vai ter uma história do Morro do Pico, assim como a Vila dos Remédios, que é uma vila linda, toda tombada pelo IFAM, né? E Fafá de Belém também?
Vê sim. Vai ter que explicar o Fafá de Belém? Vamos explicar. Está lá do lado do pico. Ô, Manuel, também vai ter uma sala para as pessoas tirarem selfies, né? Como é o nome dessa sala? Isso, Instagramável. Vamos ter vários ambientes instagramáveis, né? Vamos ter um deck lá em cima que tem um belo pôr do sol, vamos ter... Na entrada também tem algumas partes onde fica guardião e etc., que também vai ser revocacionado aí para um ambiente de fotografias e estamos... E você também está de olho em casamentos, né? Muita gente adora casar em Noronha e vai ter uma capelinha que está sendo reformada, então a pessoa casa ali na capelinha e depois faz a recepção. Isso. Porque tem muita gente que casa em Noronha, né? Exato. Hoje é um público que é uma indústria que se formou em Noronha de wedding, de casamento, e que nossa igreja do Forte, ela hoje, ela já está linkada, inclusive, com a Arquidiocese de Olinda, já está apta para fazer cerimônia religiosa, e então os casamentos devem ocorrer lá sim, onde depois podemos servir um belo buffet e por aí vai. Uma das características também no Forte é a bela iluminação, né? Projeto, isso. Como é? Luminotécnico que a gente fez, enfim, foi um escritório, inclusive, que nos surpreendeu, o escritório de São Paulo, o Rodrigo Jardim, inclusive, eles têm também escritório em Nova York, onde a edificação toda a iluminação, a gente não tem um poste, são todas inferiores e, assim, é uma coisa que vai ser lindo. Tanto da parte de projeto arquitetônico, também a gente foi atrás de um outro escritório em São Paulo, que é o Meirelles e Parvan. Eles também são muito focados na área ambiental. O Bruno Meirelles, que tem também uma pós-graduação em Barcelona só em sustentabilidade. Então, a gente fomos na veia do que é necessário para aquele empreendimento, sem tirar a conotação dele de forte e de parte histórica que ele tem, né? E uma característica, só procuraram empresas top, né? Isso, acho que hoje, para você fazer qualquer negócio, a gente tem feito alguns negócios, são parceiros estratégicos que cada um possa contribuir com o negócio. Contribuir não é só em parte de investimento, mas sim da parte de contribuição qualitativa, né? Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Manuel Ferreira Neto sobre Fernando de Noronha. Manuel, tem em Noronha uma casa que todo mundo para tirar fotografia. Uma casa feita com a Gemar. Que casa é essa? Nós fizemos lá uma casa container. Na verdade, a gente tem uma das atividades do grupo, que é a adaptação de containers marítimos para a área de vivência. Então, na ilha, a gente dispõe de alguns projetos. A gente fez loja, fez casa, fez restaurante e alguns projetos que a gente apresenta lá na ilha como cartão postal nosso também da área de execução de containers, que é uma outra área da empresa. E essa casa que todo mundo tira retrato? Enfim, é uma casa que a gente construiu com 200 metros quadrados, é uma casa que é com 5 suítes e de uma... Tá toda... É linda a casa realmente e que a maioria dos turistas passa pela frente e realmente sai tirando fotografia direto, é impressionante. E esse segmento de construção de casas com container está crescendo em Pernambuco? Cresce. Ele tem algumas dificuldades. Quando você vai para o container marítimo, ele tem só algumas dificuldades com relação à alavancagem, que é a questão do financiamento bancário, que às vezes você não consegue por se tratar de um equipamento utilizado. Ou seja, o banco ele quer financiar o que é zero. Sendo que se a gente for para um lado de meio ambiente, talvez os bancos amanhã vai ter que se adaptar a essa realidade, porque a gente está, querendo ou não, reciclando e trabalhando com não descarte de tanto aço no lixo, né? Manuel, voltando ao Forte, quando é que o Forte abre? João, creio que na segunda quinzena de outubro já estamos abrindo em soft open, para em novembro a gente estar praticando principalmente o soft open, para que a gente consiga levar primeiro a comunidade, para depois da comunidade a gente também estar levando convidados e a gente possa fazer uma inauguração aí por volta de novembro. E já está treinando o pessoal que vai trabalhar lá? Já estamos selecionando e recrutando. Hoje já Ilhéus? De preferência Ilhéus? De preferência Ilhéus. Na verdade, a gente fez um trabalho muito importante
junto ao Conselho Distrital, que é como se fosse a Câmara de Vereadores daqui. Estivemos lá apresentando o projeto, eu acho que a gente deve voltar lá em breve, justamente para apresentar já as evoluções desse projeto. Ali ainda era uma concepção, a gente via a necessidade de desenvolvimento de pessoas na ilha, quando a gente é questionado se a gente vai empregar pessoas da ilha. Esse é o sonho de qualquer empresário, de contratar pessoas da ilha. Às vezes, o cargo você não tem qualificação, não encontra na ilha. Aí você tem que dispor e vir buscar no continente, que é muito mais caro para o empresário. Você tem que dispor de alojamento, que é uma dificuldade na ilha, tem que dispor de passagens aéreas e toda a parte alimentícia que você conhece para assegurar o bem-estar daquele funcionário naquela localidade. Não satisfeito, a gente está ainda querendo desenvolver pessoas. Voltei para Recife, depois dessa reunião a gente teve encontros com o FEComércio, foi uma receptividade incrível do FEComércio aqui, onde a gente está vislumbrando e desenhando alguns escopos de cursos que a gente pode levar para a ilha através do Sesc Senac, tanto da parte de gastronomia do nosso restaurante, como cursos de inglês, e estamos evoluindo com essa agenda do Sesc Senac para que a gente possa desenvolver essas pessoas e que no futuro a gente tenha uma maior folha de Noronha e uma menor folha do continente, né? O restaurante vai ser administrado por vocês ou vai ser terceirizado? Vai ser administrado por nós, a gente está verticalizando essa atividade, também buscamos as... A Gemar, todo canto ela está, agora vai ser restaurante. João, a gente tinha que empreender, só fazia sentido... do ponto de vista de outorga e do que é o aluguel desse forte, é bem alto a outorga, e para fazer sentido se manter esse patrimônio e equilibrar financeiramente, a gente tinha que verticalizar essa atividade, porque a gente entendia que tinha uma margem aí no restaurante e que não poderia ser repassado para terceiros. Mas, naturalmente, como todos os outros serviços lá no forte, você vai contratar alguém top em gastronomia, né? Isso, já começamos com já estamos com todas as consultorias, desde o layout de cozinha, de tudo. E cardápio? Também, tá? Já foi apresentado, essa semana até a gente vai... Esse negócio é um problema, porque a gente termina engordando, né? Porque chamam a gente para umas provas, e aí essa semana também tem outra prova de mixologia, que é uma parte de bebida que eu nem conhecia. Mas enfim, vamos levar... E você é cobaia? Eu sou a cobaia. Faz sacrifício, mas vai lá, sacrifício. Né? Vou chamar você para servir de cobaia numa dessas. Pronto. Ô, Manel, o governador Paulo Câmara já esteve lá no forte, não foi? O governo está ajudando? Isso. Teve. O governo ajuda, sim, tá? Eu acho que a gente tem que elogiar, da parte do ponto de vista do forte, tivemos que elogiar das partes anuentes do governo, tá? Tanto do IFAM, eu acho que o projeto do IFAM foi construído a 4 mãos, tá? A nossa diretora executiva teve no IFAM diversas vezes, eu acho que foi construído realmente a 4 mãos. Isso aqui não, isso aqui vamos botar aqui, vamos ter o cuidado que esse ambiente merece. Então a gente vai assim, quando você entrar no forte, ele é um forte e você não vai ver nenhuma construção lá que desmereça ou que deixe de ter a essência do forte, entendeu, João? Vai ser o Forte de Noronha, porque hoje é Forte Nossa Senhora dos Milagres, vai ser Forte de Noronha. Na verdade, hoje é a Fortaleza dos Remédios, né? Nossa Senhora dos Remédios. E como a gente entende que aquele forte, ele abraça todas as edificações de fortes da ilha, a ilha hoje conta com 11 edificações de fortes. As pessoas tá de olho nem... nos outros também, não? Não, porque na verdade vários são ruínas, né? Ou seja, o único que está em pé hoje, eu acho que é o Forte dos Remédios, que é o que está conosco, e que aí a gente vai passar a chamar ele Forte Noronha, como se ele fosse o guardião. Ele é quem protege todos da ilha e a gente chama ele Forte Noronha por isso. E vocês estão preocupados também com o acesso, né? Porque o forte fica num alto, né? O acesso por uma estradinha e vai ter um esquema da pessoa ficar embaixo, subir e descer. Como é que vai ser a coisa de subir e descer? João, a gente está prevendo um investimento faseado. Nesse primeiro momento não vai dispor de um a gente quer botar um teleférico, né? E aí eu acho que não é no primeiro momento. Mas no segundo vai ter teleférico. Isso. Mais uma atração para Noronha, né? Isso. E no primeiro a gente deve botar algum carro que possa fazer essa locomoção de cima para baixo. E quem quiser vai a pé, quem não se sentir bem vai de carro, entendeu?
o Forte vai poder funcionar dia e noite, né? Isso, na verdade, ele tem uma pegada aí de museu, que ele deve ir aí, eu acho que de 9 até às 16 horas. E vai ter uma outra pegada aí, que é de gastronomia, assim, com um entardecer que tem um pôr do sol lindo naquele lugar, que eu acho que deve ir aí de meio-dia até às 10 da noite. O restaurante vai ter uma vista bonita? João, todos os lugares que você olhar é mar. Então, se você acha que o horizonte entre céu e mar é bonito, a gente vai estar cercado de beleza por todos os lados. Quer dizer, o cara está na plataforma do restaurante e está ali vendo o mar direto, né? Consegue ver o mar direto. E a abertura completa, depois dessa primeira soft opening, ainda tem obra para fazer? Vamos ter. Tem o terraço pleno, que a gente chama lá em cima. Ainda fica alguma parte para ser completada, ou seja, ele é faseada. Nessa primeira fase, a gente abre a Praça das Armas, que é onde está o nosso grande restaurante, nossa grande operação. E aí vamos ter duas operações. De um lado, a gente tem um restaurante, tá? Que vai atender, assim como atende qualquer restaurante de ponta. E do outro lado, a gente vai ter uma operação de bar com comidas rápidas, que também vai ser meio que self-service. Você vai lá, você pega sua água, sua cerveja, ou pega sua comida e vai comer, e vai ter umas mesinhas lá, ou seja, uma operação rápida também. Você testando tudo? Tudo está passando pelo critério da qualidade. Mas você é corredor, aí também come, depois vai fazer uma corrida e acaba com o que gastou lá. Não, que é isso. Mas resumindo, o Forte é 5 estrelas em tudo, né? Vamos tentar imprimir um serviço de ponta, João. Estamos investindo para isso. E tem um cuidado de acessibilidade, porque tem muitas pessoas de idade que vão para lá. Também há um cuidado especial no Forte com acessibilidade? Sim, na verdade, hoje a gente tem um acesso que ele é difícil, e a gente vencendo essa etapa do acesso, chegando ao Forte, você em toda a Praça das Armas, que é o ambiente principal, você está acessível, está respeitando todos os caracteres aí para acessibilidade. Agora, tem algumas outras vistas que você começa a dificultar um pouco. Então, você tem algumas subidas de escada, você tem alguns pontos do Forte, da antiguidade e tudo, que já não é acessível para algumas pessoas. Mas é só uma parte, né? Isso. Vamos dizer, em 80%, 90%, qualquer pessoa pode ir lá. Isso. Inclusive cadeirante. Também. Quer dizer, é um equipamento realmente que não existe em Noronha e que vai contribuir para que Noronha seja ainda mais bonita, né? Isso. E, inclusive, nossa preocupação não só com o social de acessibilidade, mas também com o meio ambiente, a gente já está buscando nascer acho que é o primeiro instrumento da ilha que nasce com carbono neutro. Então, fomos atrás, porque hoje a gente está muito focado nessa questão de ESG, que é o social, o ambiental e a governança. Então, nós fomos atrás de já nascer com esse instrumento carbono neutro. E a Gemar, com todos esses braços, mas o braço original, que é no Porto do Recife, continua funcionando? Continua. Hoje a gente faz toda a carga e descarga de grãos no Porto do Recife. E Suape. De 19 para cá, a gente foi para Suape. E em março a gente foi exitoso e ganhou também um terminal de granéis em Suape, que devemos estar assumindo aí no final desse semestre, para que a gente continue o desenvolvimento aí pelo Porto de Suape dessa vez. Você sabe de cabeça quantos funcionários a Gemar tem? É muita gente, né? João? É o Papa, né? Que é João Paulo, que é o irmão dele, é que cuida dessa parte de finanças. Mas é muita gente, né? Hoje... Não, na verdade não é, porque diretos eu posso te dizer que são 180. Mas isso é só a Gemar. Quando a gente começa nossos novos negócios, que a gente vem aí com foco de 1 ano, 2 anos para cá, são todos com sócios. Ou seja, os do consórcio, eu não sei te precisar de empregos diretos, tá? Mas, por exemplo, nesses aeroportos lá no Pará, é muita gente trabalhando, né? Com certeza. Esse daí eu acho que a gente deve ter aí por volta de abril
maio do ano que vem é que a gente começa a operar. Mas essa parte do aeroporto já também demanda bastante pessoas. Por falar em aeroporto, a pista do aeroporto de Noronha precisa de uma reforma. Já foi conseguido recurso, mas está demorando, né? Está prejudicando a vinda de novos voos, né? Isso. Na verdade, a pista está bem sofrida, realmente, a pista do aeroporto Fernando Noronha. Eu sei por parte do governo do estado que existem 2 licitações na rua. Uma que seria para uma manutenção de curto prazo, para que a gente consiga não comprometer as operações existentes, e uma outra de muito maior magnitude, que é para requalificar realmente a pista do aeroporto e aí sim receber novos voos de novos destinos, inclusive. E nova estação. Exatamente. Porque, graças à AGEMAR, é que hoje é possível ter um voo direto de São Paulo para Fernando Noronha, porque lá tem combustível para o avião colocar, pelo menos para voltar para o Recife. E quando a pista estiver boa, ele pode fazer São Paulo, Noronha, Noronha, São Paulo, né? Isso, exatamente isso, João. O navio, esse segundo navio que a gente começou falando, ele, na verdade, ele veio para somar nesse quesito, né? Hoje a gente faz todo o transporte do querosene de aviação que vai para a ilha. E esses voos de sul e sudeste, ele só é possibilitado por causa desse abastecimento da aeronave. Nós queremos agradecer a Manuel Ferreira, dar os parabéns, como eu já disse, ele herdou do pai o talento e hoje é uma peça fundamental na AGEMAR, que é uma grande empresa pernambucana, atuando em vários setores e agora também em gastronomia. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.